a ser uma espécie de polícia política do Jair Bolsonaro. Começa com o Ramacha. E aí o que nós sabemos? A partir daí, a BIM paralela, ela passa a utilizar um software que é chamado First Mile. O First Mile é um software desenvolvido pela indústria de espionagem de Israel, que é o representante da empresa israelense, que intermediou essa venda. Que depois é vendido também para algumas polícias militares, em alguns estados. É o filho do general Santos Cruz, que é o Caio Santos Cruz. E eu procurei o general Santos Cruz. No documentário anterior sobre a facada, o general Santos Cruz falou comigo. Ele falou que achava estranho realmente o encontro do Adélio com o Carlos Bolsonaro lá em Florianópolis, no clube de tiro, que a família Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, sobretudo o Eduardo e o Carlos, frequentavam. E ele disse, é estranho, mas ele acreditava que realmente ocorreu a facada. E ele não acha que foi um autoatentado, é o que ele disse na época. E por que também eu procurei? Porque nós identificamos a presença do general Santos Cruz em Juiz de Fora. Uma foto que ele está num cantinho, a gente identificou e mostrou. Ele está num cantinho, aí por que ele estava lá? Ele contou a história daquela ocasião de que queria tomar um café com o Bolsonaro, porque esse Bolsonaro era candidato. Ligou para ele, o Bolsonaro falou, vamos comigo para Juiz de Fora, a gente vai conversando no caminho. Isso alterou, inclusive, o sistema de segurança do Bolsonaro naquele carro. E o Santos Cruz foi, é o que ele disse. E ficou ali até depois ele não volta. Ele desaparece, na verdade. Não se sabe como ele voltou. Ele voltou mais cedo. Ele ficou lá até, tem essa foto, que é na parte da manhã, e depois ele volta. Bom, o que é importante para o nosso documentário? É saber que as pessoas que estiveram em Juiz de Fora parecem ter sido recompensadas. Estou falando desses seguranças. E agora estou falando também do filho do general Santos Cruz. Agora, pode perguntar, essa é uma questão que pode ser levantada, o Santos Cruz não nos atendeu, mas ele resistiu à nomeação do Ramacha. Isso o Bibiano contou. Mas, de qualquer forma, o filho dele estava ganhando por uma política, uma compra do governo Bolsonaro. O uso, a implementação do equipamento que ele tinha negociado, que é o First Mile. Porque, na verdade, esse sistema, embora não estivesse sendo usado, a negociação para a compra foi no governo anterior, que foi o governo do Michel Temer. E nós temos que lembrar que no Michel Temer já era um governo de viés militar. Os militares já tinham assumido o protagonismo, seja com o Braga Neto como interventor, ou dentro do próprio palácio, que você já tinha aqueles militares que haviam participado ativamente do impeachment da Dilma, golpe, portanto, e também haviam participado da prisão do Lula. Participado como? O general Vilas Boas, ele pressionou, e ele conta no livro que tinha o respaldo dos demais generais que compunham o Estado-Maior, né? E ele pressiona para que o Lula fosse preso, para que o Supremo Tribunal Federal não concedesse um habeas corpus absolutamente constitucional. E aí você tem a contratação, a compra do First Mile. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Ele é absolutamente ilegal porque você tem a tecnologia dele interfere na própria telefonia, nas operadoras, para você saber o deslocamento, onde estão. E você sabe disso porque você tem internet ligada a essas operadoras. Então você consegue rastrear exatamente onde estava a pessoa. Agora nós sabemos que houve investigação, houve monitoramento, o First Mile, o Mile consegue localizar onde as pessoas estão sem quebrar sigilo. A partir daí, existem agentes que vão até o local. Forma. Volta para mim aqui. Olha isso. Presta atenção, isso aqui é muito emblemático. Aqui a gente tem à direita do Bolsonaro o Braga Neto, que foi o general 4 estrelas que eles estão querendo prender. Né? Ele está dentro de um batalhão, um quartel ali, não fica atrás das grades, né? General 4 estrelas, que é o acusado do golpe agora do Kids Pretos, né? É o general Braga Neto. Do lado esquerdo do Bolsonaro, à direita do seu vídeo, está o general Mourão, né? O vice-presidente de Bolsonaro na ocasião. Você vê nitidamente que o Mourão ele não está à vontade ali do lado do Bolsonaro. Nessa imagem é muito nítida que o Mourão é muito mais comedido do que o Bolsonaro.
né? E por isso que gerava as divergências e por isso que parte da extrema-direita começou a rejeitar o Mourão por não embarcar em algumas falas autoritárias que o Bolsonaro trazia. Ele estava errado? Não acho. Tá? Não acho. O Bolsonaro, ele pavimentou a direita brasileira. Antes do Bolsonaro, a direita brasileira só foi representada de fato por um presidenciável que nunca ganhou. Desculpa o cacófato aqui. Nunca venceu a eleição. Enéas Carneiro. Carneiro? Ou Cordeiro? Enéas Carneiro, né? Enéas Carneiro. Para você que é jovem, não lembra quem é o Enéas Carneiro, tá aqui na sua tela. Vou colocar o Enéas Carneiro para você ver quem é. O único representante da direita que a gente tinha, né? E que não foi eleito. Então eu brinco às vezes aqui no canal que foi o melhor presidente que a gente nunca vai ter. Enéas Carneiro. Do Prona. Fundou um partido com dinheiro próprio. Perdeu a esposa. Perdeu mais do que ganhou na política. Perdeu até a vida. Né? Morreu com um câncer severo. E aí nessa imagem fica nítido, né? O Mourão e o coronel de 4 estrelas condenado do lado do Bolsonaro, que depois seria o vice-presidente na eleição de 2022, no qual Bolsonaro foi vencido por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Bolsonaro ele passava do ponto porque ele estava muito exposto. Ele foi o único, né, que bateu de frente com o sistema de fato. E por isso que a gente quer ver isso de novo. Porque a gente não pode ficar refém de um sistema que está governando esse país há 30 anos, fazendo o que quer, né, inchando a máquina, fazendo a política pública caríssima e ineficiente. A máquina hoje é caríssima e ineficiente. E é isso que gera o sentimento de revolta e de indignação da gente estar com o maior representante da direita hoje, inelegível. Amanhã eu convido você a estar aqui comigo em live, deputado estadual Tomé Abduche, né, braço forte, braço direito aí do Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, para explicar quais são os mecanismos que estão sendo adotados para que Bolsonaro esteja elegível em 2026. Mas pode seguir, só queria fazer esse friso porque muita gente condena o excesso, mas é difícil você estar sozinho contra um sistema, né, que quer pegar ele até hoje. Por que a esquerda quer prender o Bolsonaro, gente? Qual que é o problema? Você já viu algum ex-presidente ser tão perseguido quanto o Bolsonaro? Será que é o medo da esquerda de que Bolsonaro vença as eleições de 2026 que faz isso? Eu não me lembro do Fernando Henrique perseguir o antecessor dele, que foi o Itamar, né? Que depois do impeachment do Collor, o Fernando Henrique ganhou, o Lula perdeu. Aí eu não lembro do Lula, quando ganhou também, ficar perseguindo o Fernando Henrique. O Bolsonaro, quando ganhou, ficar perseguindo a Dilma, quando ganhou, ficar perseguindo o Aécio, que perdeu, que também era farinha do mesmo saco, depois que a gente descobriu que o PSDB não era direita. E aí o Bolsonaro governou 2 anos, porque a pandemia comeu outros 2. Mas eu não me lembro de um presidente tão preocupado em se reeleger quando tem pela frente mais 2 anos de mandato. E aí vem falar que o país está de vento em popa, que plantou pra caramba e agora vai começar a colheita. Que colheita? Plantou nada. Que ilusão é essa? É outra picanhada que ele está dando. Vai cortar do BPC. Está querendo cobrar tributo antes da empresa faturar. Depois, se for maior o tributo, a empresa tem que se matar para devolver. Não devolve. Aqui em Guarulhos teve uma taxa do lixo que eles fizeram. Estou esperando devolver minha taxa do lixo até hoje. Derrubaram a taxa, eu paguei algumas parcelas. Meu pai pagou integral. Não devolve. Para você recuperar o dinheiro que você gastou, deu antes para o Estado e você vai pegar de volta, não pega. Não pega. Essa é a reforma previdenciária que eles estão querendo fazer aí, implantar goela abaixo aí do cidadão brasileiro. Segue aí. Joaquim de Carvalho, Abim Paralela, Bolsonaro Adélio e o ovo da serpente em Juiz de Fora. Você vai interagindo, deixando o seu gostei e compartilhando. A gente vai em busca da verdade do caso Adélio Bispo e tem bomba aqui, fique esperto. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Ele é absolutamente ilegal, porque você tem a tecnologia dele interfere na própria telefonia, nas operadoras, para você saber o deslocamento, onde estão.
E você sabe disso porque você tem a internet ligada a essas operadoras. Então, você consegue rastrear exatamente onde estava a pessoa. Agora, nós sabemos que houve investigação, houve monitoramento. O First Mile, o Mile consegue localizar onde as pessoas estão, sem quebrar sigilo. A partir daí, existem agentes que vão até o local. Nós sabemos que houve monitoramento do governador na época do Ceará, Camilo Santana. Nós sabemos que houve monitoramento da Mônica Bergamo, jornalista, da Vera Magalhães. Nós sabemos que houve monitoramento de um advogado, Roberto Bertoldo, que inclusive nos deu entrevista e falou sobre isso. Então, você localizava a pessoa, no caso do Bertoldo, que era um advogado que era ligado ao Rodrigo Maia, na época, que era o presidente da Câmara. E você tem depois você tem agentes em loco, sabendo onde ele está, vão fazer a verificação ali, agentes da ABIN. A ABIN tem gente boa, a Polícia Federal tem gente muito boa, a Polícia Rodoviária Federal tem gente muito boa. O erro estava em Bolsonaro e Moro montar e aparelhar esses equipamentos do Estado para prestarem serviços criminosos para eles. Então, veja bem, hoje, a partir da decisão recente do ministro Alexandre de Moraes, ficou evidente que o governo Bolsonaro se utilizava da ABIN para perseguir. E eu era um dos perseguidos. Eu era um dos perseguidos e investigados pela ABIN. Havia, por exemplo, drones que invadiam minha casa, o espaço do meu escritório aqui em Brasília, filmando. Para quê? E eu citei alguns nomes, mas não são só esses. São mais de 30 mil pessoas que foram monitoradas. Isso era usado no atacado o tempo todo. E aí, você sabendo onde estava, e, em alguns casos, e um agente presencial. Isso é importante. E tem um caso que nós levantamos, que foi num documentário, o segundo documentário, censurado pelo YouTube na véspera da eleição de 2022, que é A Fábrica de Mentiras da Extrema-Direita. Tem um título anterior, nem vou repetir aqui porque foi objeto de censura. Mas era uma fábrica de mentiras. Fábrica de mentiras da extrema. Contamos como funcionava. E aí que nós contamos ali. O Jair Renan, que agora se elegeu vereador, é outro que está entrando na política. O Jair Renan, ele estava sendo investigado por corrupção. Porque ele e um sócio, que é um personal trainer, os dois, estavam fazendo lobby para uma empresa de mineração e que, inclusive, teve acesso ao Jair Bolsonaro. E eles teriam recebido um carro, por conta disso, um carro elétrico, corrupção. E quando houve essa investigação, o Jair Renan e o personal trainer, tinha sido o personal trainer dele, eles ficam um pouco afastados. E aí o Luiz Felipe Félix começa a seguir o personal trainer. Certo dia, o Luiz Felipe Félix entra na garagem do condomínio dele, que fica numa região chamada Sudoeste, lá em Brasília. Ele entra, e aí quando desce o personal trainer, ele percebe que aquela pessoa que ele já tinha visto seguindo pela cidade estava lá na garagem e estava com o celular apontado ali na direção dele. Ele percebeu isso. Então ele fala pro porteiro: fecha a porta do condomínio, os portões, porque tem uma pessoa aqui que está me seguindo. Fecha, portanto o Luiz Felipe Félix não consegue sair de lá, e ele chama a polícia. A polícia vem, registra o que ocorreu, pega a identificação do Luiz Felipe Félix, ele conta que trabalhava no Palácio Planalto, mas não confessa que, o policial não confessa que fazia um monitoramento legal. Inventa uma história que estava lá, atrás de um amigo, ele conta uma história. O que o policial faz, a polícia militar? Na minha visão, fez algo que pode ser interpretado, inclusive, como prevaricação. Em vez dele levar o Luiz Felipe Félix, ele, de certa forma, aceita a carteirada, porque ele aparece como policial federal. Faz o registro e dispensa o Luiz Felipe Félix. O personal trainer diz que quer fazer uma representação, quer ir à delegacia fazer um registro de ocorrência. E ele vai. Sem a outra parte, que foi dispensada pelo policial. Quando ele chega lá na polícia, ele relata o boletim de ocorrência contra o policial. Nós vimos isso, julgamos, ele vai dar conta, que foi seguido contra a pessoa, e ele representa para que haja investigação, porque é considerado um crime privado, não é de público, não é de assunto, não é para o Ministério Público. A investigação depende da pessoa tomar essa iniciativa. Porque aí ele representa, queria. Depois ele volta para casa. 2, 3 dias depois, ele volta à delegacia e diz: não quero representar mais. E deixa por isso mesmo. Quando nós descobrimos essa história,
sobre tudo que é Luiz Felipe Félix. Depois ele vai ser alvo da Polícia Federal, colegas da Polícia Federal, na investigação que está sob a jurisdição do Alexandre de Moraes. Mas naquele dia, quando eu levanto esse caso, eu vou até o personal trainer, vou até a casa dele, aperto a campainha, converso com ele e ele fala comigo por telefone. Meu amigo, eu estou querendo falar com o Alan Lucena. Qual é o nome do senhor? É Joaquim de Carvalho. Alô? Alô, é o Alan Lucena? Sim. Ô Alan, aqui quem fala é Joaquim de Carvalho. Eu sou jornalista e eu estou fazendo um documentário sobre um caso que acaba, de alguma maneira, abordando um monitoramento que você sofreu por parte de um policial federal. E aí eu queria falar com você, saber por que é que você renunciou à investigação. Pelo mesmo motivo que você está me ligando agora, para ficar em paz e a gente não me perseguir. E você não tem curiosidade de saber o que aconteceu? Por que estavam monitorando você? Não, cara, na verdade eu fiquei muito feliz de ter visto o que aconteceu dentro da minha garagem, porque de certa forma me protegeu, né? Mas como assim? Você acha que eles estavam te protegendo lá ou eles estavam querendo verificar algo de errado na sua vida? Enfim. Não sei, cara, não sei. Eu tava com um carro elétrico, talvez montar uma narrativa para defesa do Renan, alguma coisa do tipo. Mas vindo do próprio palácio? Isso eu não vou saber te explicar, irmão. Também me pareceu meio estranho, mas só que como eu tenho um advogado que me acompanha, então eu não fiz mais do que acatar a decisão dele, foi de retirar a queixa. O Alan, você sabia que aquele policial federal, ele estava no palácio, alguns dizem que na ABIN, mas ele tem um histórico anterior em relação à família Bolsonaro. Você sabia disso, não? Não sabia. Qual o histórico? Ele era um dos seguranças do Jair Bolsonaro no dia lá do episódio da facada, né, ou suposta facada lá em Juiz de Fora. Para mim é novidade. E você nunca perguntou pro Jair Renan por que o palácio queria fiscalizar você? Não, porque quando eu saí do camarote da parceria em dezembro, a gente não mais se falou, a gente não mantém contato mais. Eu já saí da parceria desde dezembro do ano passado. Entendi. E Alan, hoje você responde a alguma investigação? Não tenho envolvimento com nada, zero. Ô Alan, você sabe que houve uma investigação por causa daquele carro elétrico, a questão que envolvia o carro elétrico. Sim, havia uma investigação contra o Renan, né? Exato. E você chegou a prestar depoimento? Também não. E você acha que eles poderiam estar monitorando você para saber se você seria chamado pela Polícia Federal, se teria alguma relação com aquele episódio? Amigo, quando você se aproxima do filho do presidente, você é monitorado 100% do tempo, o tempo inteiro, tanto pela mídia quanto por qualquer outro. É inocência minha achar que não. Por isso que hoje eu sou muito tranquilo, porque se eu devesse alguma coisa para alguém, eu estaria preocupado. Já aconteceu, inclusive, o que aconteceu hoje. Você ir na minha porta com uma câmera, com o microfone atrás de mim. Se você quiser fazer uma entrevista mais preparada... Não, jamais, cara. Então, olha, você tem meu telefone, se quiser dar uma outra entrevista, conversar, por favor, me ligue, fique à vontade, porque eu quero buscar e esclarecer fatos, nada mais. Manda um WhatsApp para mim, pode ficar muito à vontade, irmão. Deixa eu ligar para ele. Ai, tô ligando, tá? Alô? Oi, Alan, você ligou para mim? Tá, que apareceu uma ligação aqui, perdida, o número é seu. Não ligou, né? Não, eu liguei, mas foi sem querer. Não era pra falar nada, não. Ah, tá ótimo. Na hora que eu peço para fazer umas gravações na Praça dos Três Poderes, eu vou olhar o celular. Aí o celular tem uma mensagem, um print de uma conversa do personal com uma outra pessoa. Ele pôs um print, dizendo, quem me ligou, o telefone dele, põe em caixa alta o nome da minha mulher inteiro, põe o nome do meu filho e fala, nossa, ele falou, olha, o telefone está no nome dessas pessoas. Não está no nome dessas pessoas, o meu telefone está no meu nome, meu CPF. O que ele estava falando? Eu sei quem é sua mulher, sei quem é seu filho, entendeu? Pôs o nome dos dois, tá? E aí ele põe, vocês poderiam parar de me ligar? Mas eu não estava mais ligando, eu já tinha entrevistado ele. E aí ele pôs uns prints de postagem da minha mulher. Aí eu falei, isso é uma ameaça e eu não aceito, vou tomar providências. E eu fui para a polícia e fiz boletim de ocorrência. Mas é óbvio que é uma ameaça. Mas essa investigação da Polícia Civil do Distrito Federal não ocorreu. Mas houve esse monitoramento, houve essa ação, quando eu estava investigando um segurança do Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Luiz Felipe Félix. Isso foi contado. A ação da ABIN paralela, porque aqueles prints eram inclusive de rede social fechada. Eu não acredito que o personal trainer tivesse tecnologia para isso. Foi uma intimidação. Eu digo assim, foi o dia que eu senti o bafo da ABIN paralela. Porque quando mexe com a tua família, é grave.
Aqui ele vai entrar no 8 de janeiro, né? Eu acredito muito no que o Joaquim traz. A gente vai fazer o break aqui para a gente pontuar um novo bloco. Você que está aqui no ao vivo, fica comigo, você está participando da gravação ao vivo, né, da reação sobre o documentário do Joaquim de Carvalho, meu colega, meu amigo, jornalista, em relação à BIM paralela, a suposta BIM paralela, o caso Adélio Bispo, com a entrevista agora do Clênis, que vem na sequência, e eu quero a sua participação, a sua inscrição aqui no canal. Vamos fazer um break aqui, só para que você possa participar desse momento no qual a gente compartilha o crescimento do canal com você. Então, fica aqui comigo. Olha só, a gente começou essa live, tinha 76.200 inscritos, a gente está batendo aí agora, nesse momento, 76.319. Então, você que está assistindo nesse momento aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que vai girar o Contagiro ali, você vai ver a sua inscrição ao vivaço, que é o único canal que traz a repercussão do crescimento. A gente vai buscar uma segunda placa dessa daqui, que não é minha, é sua, de quem quer um Brasil mais limpo, transparente e não patrocinado com dinheiro público, né? Chega desse negócio de mídia patrocinada com dinheiro público para manipular a opinião pública. Isso é uma vergonha. E eu cheguei aqui aplaudindo a Sônia Bride, jornalista do Fantástico, que colocou o presidente Lula no seu devido lugar quando traz à tona uma fake news de que foi condenado sem direito à defesa. Tadinho dele, ele foi preso sem ter cometido nenhum crime e depois ele teve direito à defesa e por isso que ele foi solto e teve a anulação de todos os crimes. E aí eu falo para você, se teve a BIM paralela para proteger Jair Messias Bolsonaro, você acha que o STF tem feito essa função hoje para proteger o sistema progressista, o sistema liberando droga, liberando 40 gramas de maconha, ou você acha que eu estou exagerando? Tá lá, 76.321. Você que está aqui comigo no horizontal, se não for inscrito, se inscreva agora, tá? Não é só o pessoal do vertical, não. Tá girando ali o Contagiro para a gente ir para o próximo bloco. Vamos tentar sair dessa live aqui com 76.500. Vamos colocar essa meta? É possível. Clique no compartilhamento e fala, olha, a gente está apurando as verdades que impedem o Brasil de ser melhor do que ele é hoje. Vamos para o terceiro bloco. Na sequência, a gente já volta ao vivaço aqui, canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, canal Thiago Parigiani e também no Facebook. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.